Hoje eu vou falar sobre um assunto que na verdade é bem mais complexo do que parece. Tessitura vocal. Mas eu vou apontar algumas coisas importantes. Ale Spatz aqui, bem-vindos ao canal Spatz Music. Um erro comum dos compositores iniciantes é escrever música numa tonalidade que às vezes está ruim e inadequada até para si próprio. Então, é muito importante conhecer o potencial e as limitações da nossa própria voz na hora da gente escolher como desenhar uma melodia. E conhecer também o funcionamento das tessituras vocais existentes. E para quando a gente for compor algo para um cantor ou cantora específicos, conversar sempre para saber quais as particularidades individuais dessa voz, dessa pessoa para quem a gente vai escrever. Eu disse que esse assunto é muito mais complexo do que parece pelo seguinte, ó. Grosso modo, numa classificação que vem lá das escolas de canto lírico, as vozes se dividem da seguinte forma: em vozes femininas e masculinas. Então, para as mulheres, sopranos são as vozes mais agudas, mezzo-sopranos são as intermediárias, que não são nem tão agudos nem tão graves, e contraltos, as vozes mais graves. E dentro das vozes masculinas, tenores as mais agudas, barítonos as intermediárias e baixos as vozes mais graves. Mas olha que curioso, se você for pesquisar nos livros, nas enciclopédias ou até dar um Google por aí, você vai encontrar um monte de informação díspare sobre qual é a nota mais grave ou mais aguda de cada um desses registros, ou até uma certa falta de consenso sobre claramente qual que é a melhor região que cada uma voz dessas aqui opera, tá? E isso acontece porque é assim mesmo, cada voz, na verdade, é de um jeito. E certas características são bem individuais acerca de timbre, registro, textura, etc. Existem inclusive algumas subdivisões que são adotadas nas escolas de canto lírico tradicional, como soprano ligeiro, que costuma ter uma voz além de aguda, flexível, ágil, leve, ou soprano dramática, etc. São todas tentativas de caracterizar mais ou menos de uma forma um pouco mais precisa ou tentar inserir algumas dessas vozes dentro de um certo grupo. Mas o fato é que devemos pensar nessas classificações mesmo só como uma espécie de baliza bem vaga, na verdade. Quando a gente vai para o universo então do canto popular, isso fica ainda mais confuso, por causa dos diversos tipos de uso da voz nas diferentes estéticas da música popular. Por exemplo, como é que a gente vai olhar para um cantor de heavy metal que constantemente costuma cantar em falsete, em registros super agudos, e compatíveis até com vozes de soprano, e tentar encaixar nessas classificações? Ou quem usa a voz num canto gutural, por exemplo, mais difícil ainda. Ou uma cantora como a Ana Carolina, que explora um registro super grave, grave até para uma contralto. Ou sei lá, o uso da voz com aquilo que a gente costuma chamar de drive, que por sua vez é de um jeito na voz de um Rod Stewart, é de outro jeito na voz de Steven Tyler, é de outro até na voz de um B.B. King. Então, as minhas principais recomendações, na verdade, são as seguintes. Primeiro, não tomem as classificações tradicionais como lei ou como algo fixo, estanque. Elas servem só para a gente mais ou menos se localizar, principalmente na música popular, tá? Segundo, procurem conhecer mais a própria voz. Quando estiverem cantando, procurem perceber onde é que a sua voz opera melhor e como. E use um instrumento para isso, principalmente se você for compor para si mesmo. Terceiro, conheçam as vozes dos cantores com quem vocês trabalham ou para quem vocês vão escrever. Sempre conversem sobre isso, tentem conhecer cada vez melhor como é que funciona a voz do cantor. Não é nenhum demérito adequar uma música para funcionar melhor na voz de um determinado cantor ou de si mesmo. Ruim mesmo é botar alguém ou a si mesmo para cantar algo inadequado e comprometer assim o resultado final da música. Tá? Valeu, galera! Não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal e até a próxima!